Olá, meu nome é Raquel Mendes e eu sou nutricionista. Meu nome é Robson Mendes Dutra, eu sou médico, sou cardiologista. E hoje nós vamos responder 10 perguntas sobre diabetes tipo 2. Robson, o que é diabetes? Bom, muito interessante o assunto de hoje, né? Porque diabetes é uma verdadeira epidemia no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos 500 diagnósticos por dia. Então, diabetes é o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato presente no sangue. E esse excesso de carboidrato ele é muito lesivo, ele é muito agressivo ao nosso corpo. Quais são os sintomas do diabetes? Normalmente, a pessoa ela começa a urinar muito, então ela tem que ficar atento a esse sintoma. Se você está tendo muita vontade de ir ao banheiro, você começa a perder peso, mesmo tendo um apetite elevado, começa a perder peso. E esses começam a ser os sinais do diabetes tipo 2. Normalmente, o diabetes tipo 1 evolui muito mais rápido, né, Robson? O diabetes tipo 2 começa a dar uns sinais e sintomas que você tem que ficar atento e correr para o endocrinologista para poder realmente verificar se você está com sintomas de diabetes. Agora, é importante alertar, Raquel, que no princípio o diabetes, como a hipertensão arterial, é uma doença assintomática, né? Por isso que é importante você fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, ver como é que estão seus níveis de glicemia no sangue, porque no início ela é silenciosa e ela vai agredindo aos poucos. É uma doença progressiva, né? Uma doença degenerativa. Nós tivemos um caso que foi bem interessante, né, Robson, de uma criança, né, de uma faixa dos seus 10, 12 anos, que sofreu um estresse na escola e ela desenvolveu, então ela teve uma hiperglicemia e foi internada às pressas, quase entrou num coma, né, por conta de um estresse, de um bullying que tinha sofrido na escola e quando foi verificar, ela já estava, então, sendo portadora de diabetes tipo 1. Então, nós temos que ficar atento, principalmente com as crianças, não só em adultos, não é? O diabetes, antes que era uma doença de adulto, né, na faixa de 40 anos, agora ela está reduzindo, comprometendo pessoas mais jovens. Por quê? Devido ao estilo de vida que a gente vai abordar bem hoje. Quais as complicações que podem ocorrer com o diabetes não controlado, Robson? O diabetes é considerado uma doença do cardiologista. Por quê? Porque essa açúcar alta no sangue, ela vai lesar todo o sistema cardiovascular, toda a parte arterial. Então, nós temos aí, né, a retinopatia diabética, que é uma coisa muito comum, né, que é o diabetes comprometendo muito a visão das pessoas. Nós temos aí o quadro de infarto, né? Então, é interessante que, alguns anos atrás, eu estive com os médicos que atenderam um político famoso, né, jovem, que durante a corrida ele infartou. E ele era diabético. E aqueles médicos nos falaram que ele estava com toda a artéria coronária, né, comprometida. Então, é uma doença muito séria, que quando ela compromete o sistema cardíaco, realmente é um quadro que a gente precisa de estar atento. Além do coração, pode também comprometer os rins, né, provocando a nefropatia diabética. Nós temos também insuficiência vascular periférica, que é muito frequente isso também, né? Que o aumento da glicose vai lesando os membros inferiores, as artérias dos membros inferiores. E também ela pode comprometer o sistema nervoso, né? Provocando neuropatia diabética. Então o paciente às vezes perde a sua sensibilidade. Aquele paciente que está andando na rua, às vezes chuta uma pedra, alguma coisa assim, e provoca ali um sangramento, né, uma agressão que ele nem percebe, porque a parte nervosa dele foi comprometida. Eu sempre falo para as pessoas que antes de ser nutricionista, eu fui administradora hospitalar e trabalhei muito tempo em clínica de diálise. E a maior parte desses pacientes que estavam lá na cadeira de hemodiálise eram pacientes que tinham diabetes controlado. Então, uma complicação também que a gente tem que focar aqui é essa questão que o Robson falou da complicação renal. Quem tem maior risco de ter diabetes, Robson? Bom, aquelas pessoas que não fazem atividade física, aquelas pessoas que estão com sobrepeso, aquelas pessoas que já têm uma alteração metabólica, né? O colesterol alto, tem o ácido úrico elevado, né? Aquelas pacientes que estão com muito estresse, né? Aquelas pessoas que não dormem direito. E aquelas pacientes que estão aí na faixa de 40, 45 anos. Então, essas pessoas têm um perfil, né, uma chance maior de desenvolver o diabetes. Então, se você tem alguém com diabetes na sua família, fique atento. Como o Robson falou, faça o check-up regular para você verificar se realmente você é portador de diabetes.
E uma dúvida muito comum é a questão do diabetes tipo 1 e tipo 2. Porque às vezes as pessoas, elas desenvolvem, né, tem um diabetes numa fase mais tardia da vida e não sabe se é o tipo 1, se é o tipo 2. Qual que é a diferença? Bom, é o seguinte, o tipo 1, né, normalmente a pessoa desenvolve mais cedo. Existe um problema de uma doença autoimune, né? O sistema imunológico começa a agredir as células beta do pâncreas, onde que existe a produção da insulina. E é uma manifestação mais rápida, né? Nós temos o caso de um amigo nosso que tem um filho diabético, e ele era criança, o filho, né, estava bem novinho, quando a criança começou a apresentar um quadro muito sério, né, começou a desmaiar, e ele ficou assim muito preocupado, né, e quando levaram ele no hospital, fizeram o exame de sangue, viram que a glicemia estava muito alta. Bom, o diabético tipo 2, que é quase 90% do diabetes que nós temos hoje, ele desenvolve mais tarde, né? E ele é devido a uma grande quantidade de ingestão de carboidrato que as pessoas têm, né? Se você ver mesmo, observar como que é a nossa dieta, como é o nosso café da manhã, né? É o pão, é o biscoito, na hora do almoço é o arroz, é o macarrão, é a batata, né? À noite, né? Novamente, ali é o macarrão, né? Arroz. Então, a nossa dieta é muito rica em carboidrato. E essa questão dessa grande ingestão de carboidrato tem sobrecarregado muito o nosso pâncreas. E quando chega aí na faixa de 40 anos, durante a vida ele foi tão sobrecarregado que ele começa a desenvolver o quadro de diabetes. A insulina, que é responsável de pegar a glicose no sangue e colocar para dentro da corrente sanguínea, ela já não começa a trabalhar de uma forma organizada, né? Ela tem dificuldade. Então, desenvolve um quadro de resistência insulínica, né? A insulina não é capaz de fazer o seu serviço. E, com isso, começa a acumular a glicose, começa a aumentar os níveis de glicemia no sangue. Como é feito o diagnóstico de diabetes? Bom, as pessoas, elas precisam fazer um exame de sangue, então por isso que é importante esse check-up regular. Então, no exame de sangue, ela vai verificar, então, como é que está a sua glicose e como é que está a insulina. Então, normalmente, o paciente que apresenta uma glicose, uma glicemia já acima de 126, ela já é considerado um diabético. Então, e é muito importante estar atento também ao nível de insulina. Então, às vezes, a pessoa está com uma insulina altíssima, mas uma glicose baixa. E essa glicose baixa, ela está às custas de uma insulina alta. Ou seja, esse pâncreas já está caminhando para um processo já de fadiga, né? Então, é muito importante a gente avaliar esses dois parâmetros. E um outro parâmetro importante, não é, Robson? É a questão da glicose... Da glicose... A glicemoglobina, né? Que isso, você quer dizer, saiu. Né? A glicemoglobina, ela dá Glicada, saiu. Ela dá um parecer de 3 meses, né? É muito comum a pessoa chegar na véspera de fazer exame, ela fazer uma dieta. Exatamente, né? Faz um jejum de uma semana para poder fazer o exame de glicose. Aí quando chega lá, faz a glicemia de jejum, está normal. Mas o médico, né, vai lá e faz a glicemoglobina dela. Porque aí você tem uma ideia de como anda os 3 meses para trás. Ela te dá uma média, Raquel. Então não adianta você fazer jejum, fazer uma dieta, né? Próximo ao exame de sangue, porque com a glicemoglobina você tem uma ideia de como está a dieta do paciente nesses últimos 3 meses. Agora, a Raquel abordou um tema interessante, fazer a avaliação da insulina, porque é muito comum você fazer a avaliação da glicemia e da glicemoglobina, não é? Às vezes elas estão dentro de normalidade, mas quando você faz a insulina, você vê o nível de velocidade que está trabalhando no seu pâncreas, né? O ideal da insulina é em torno de 6. É muito comum a gente pegar paciente assintomático, com glicemoglobina, com glicemia normal, mas quando você vai ver a insulina está lá 20, está lá 30. E segundo a ortomolecular, uma insulina de 30 já é considerado um diabético. Então, é extremamente importante você pedir ao seu médico para fazer uma avaliação da sua insulina. Interessante que o parâmetro de laboratório vai falar que é até 35, né? Então, é bom explicar que esse parâmetro de laboratório, ele considera um paciente saudável e um paciente doente. Ou seja, então ele fica pegando essa média. Não é o parâmetro que a gente utiliza na medicina integrativa. Por isso que é interessante para a gente que essa insulina esteja aí na faixa de 6. Agora, aproveitar esse gancho, Robson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão desse pós-Covid, as pessoas desenvolvendo
tendo tanto diabetes tipo 2 pós-Covid. A gente está passando por essa situação, né, de um vírus que ele tem um comportamento completamente diferente do que a gente está acostumado. E ele tem apresentado, a gente tem visto muitos pacientes com síndrome pós-Covid, né? O paciente sai daquele quadro mais grave de Covid e depois ele cursa com alguma sintomatologia. Então está sendo muito comum a gente ver queda de cabelo, pessoas muito cansadas. Ontem mesmo, Raquel, eu peguei uma paciente, né, que pós-Covid, tem 6 meses que ela saiu daquela fase aguda do Covid, mas ela anda muito cansada. Então, o Covid ele pode comprometer principalmente a parte da suprarrenal, né? Ele reduzir bem o cortisol. Então, a pessoa fica sem energia, sem disposição. Ontem eu peguei uma paciente com um quadro de arritmia cardíaca pós-Covid, né? A gente está vendo pessoas com dificuldade de memória, está sendo muito comum também. E vemos pacientes que têm o pâncreas comprometido como uma consequência do Covid, né? Então, o Covid, gente, nós estamos passando por uma fase que a gente precisa ficar muito atento com isso aí, né? Com a síndrome pós-Covid. E uma pergunta muito comum também, Robson, é se todo paciente diabético precisa tomar insulina. Não, né? Agora, a insulina, o diabetes é uma doença progressiva. Se a gente não cuidar, o paciente vai chegar até a insulina. Por quê? Porque nós temos um número de células betas que produzem essa insulina. E à medida que você vai queimando essas células, o seu número vai caindo, né? Então, se você não cuidar, se você não mudar principalmente o seu estilo de vida, né, vai chegar no momento que essas células vão acabar, né? E aí, quando termina essa insulina, né, quando não há mais produção dessas células, da insulina pelas células beta, a pessoa tem que ir para um quadro que tem que usar insulina. É importante ter um marcador, o peptídeo C, que a gente avalia, né, num paciente diabético, para ver a reserva de insulina que esse paciente pode ter. A gente tem como prever no paciente diabético se ele vai ter como retornar, né, vai ter como resolver essa questão do diabetes ou não. Então, primeiro os médicos, eles entram com alguma medicação para tentar controlar, né? E por último, então, entram aí com a insulina quando o pâncreas já não está mais produzindo a quantidade ideal. O primeiro tratamento do diabetes é realmente mudar estilo de vida, né, Raquel? Né? Você gerir seu estresse, é você ter um bom sono, é você fazer atividade física, é você mudar a dieta, tá certo? Se você chegou nesse ponto e isso não respondeu, aí você vai para as medicações hipoglicemiantes, né? E até chegar ao caso do uso da insulina. Aí. Tem como prevenir o diabetes? Esse é o ponto alto, né? Então, assim, claro que tem como prevenir, porque, na verdade, o diabetes é uma doença nutricional. A gente está sempre falando sobre isso, né? Que o diabetes é uma doença nutricional. E o diabetes está muito ligado ao estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida saudável, se você tem uma alimentação saudável, se você pratica uma atividade física, você já está prevenindo essa doença. Então, tem sim como prevenir através do seu estilo de vida. Não quer dizer também que se o seu pai for diabético, né, sua mãe, sua família, você vai desenvolver. Existe um percentual genético, mas a gente sabe que hoje é a epigenética que manda, ou seja, o seu estilo de vida mudando, silenciando aí seus genes. Então, tem como sim. Gente, eu quero falar uma coisa com vocês aqui, sabe? Todos os dias a Raquel me acorda, né? Pra gente fazer atividade física. Que horas que eu te acordo? 5h30, 5:45, né? É um desafio muito grande. Mas quando a gente faz, né, a gente é proativo, a gente começa a fazer dieta, fazer atividade física, você já está tratando diabetes, você já está tratando câncer, você já está tratando o Alzheimer, você só não esperou a doença chegar, né? Verdade. Você já está sendo proativo. Então nós queremos aqui, né, incentivar você já começar a tratar as doenças, fazendo atividade física e dieta. E uma pergunta campeã lá no consultório, diabetes tem cura? Olha, é uma pergunta muito interessante, né? Como vocês sabem, a gente trabalha com medicina integrativa, eu sou cardiologista há 30 anos. E pela medicina tradicional isso é muito difícil, mas quando você vai para a medicina integrativa, né, que você entende que você precisa de cuidar da saúde e não da doença, e quando você começa a entender melhor o funcionamento desse corpo, você vê que se você mudar a sua dieta, né, que é a coisa mais difícil no tratamento, né? Se você começar com a dieta low carb ou mesmo com a cetogênica, você pode mudar a história da doença.
Bom, então foi isso. Respondemos as perguntas principais sobre diabetes. Se você tiver mais perguntas, manda pra gente aí pro nosso direct, no nosso Instagram, Dr. Robson e Raquel. E nós vamos ter o maior prazer em responder para você. Um abraço para vocês.